Meus irmãos, a paz do Senhor, espero que todos tenham tido uma semana abençoada, que tenhamos um final de semana repleto da presença do Espírito Santo. Que não se esqueça, antes de qualquer coisa no seu dia, a ser grato ao Senhor, louvá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade, forma de gratidão por tudo que ele faz, tem feito, já tem preparado para aqueles que o temem, o obedecem e o amam. E a breve mensagem para o nosso final de semana nessa noite, falando sobre nós temos o poder da fé. E para esse texto, para essa devocional, deixo que é o livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo do 27 ao 30, que fala assim: partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse: crede vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E um paralelo a esse capítulo também, no capítulo 8 de Mateus, versículo 13, a passagem do centurião. Depois você pode acompanhar na sua casa, a partir do versículo 5 ao 13, o versículo 13 fecha assim: então disse Jesus ao centurião: vai e seja feito conforme a vossa fé. Vou ser bem objetivo no que Deus quer para nossas vidas, para essa manhã, essa palavra. A gente vive em dias muito difíceis, né? E não é de agora. Quem crê em Jesus, quem vem seguindo, a gente vê desde Abraão uma atitude de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, assim diz a palavra do Senhor. E os homens de Deus que a gente vê na palavra do Senhor, pessoas que a gente conhece, que têm uma vida fortalecida, estruturada, não tem jeito se não for pela fé, né? E a palavra do Senhor vai falar em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, um segredo essencial para adquirir a fé fundamental é a palavra de Deus. Quem não tem uma vida de meditação, de busca na palavra, de crença da palavra, de obediência na palavra, não tem como fortalecer a sua fé, né? E ao mesmo tempo, Romanos capítulo 14, versículo 22 e 23, é a pergunta de Paulo: tens tu fé? E no versículo 23 ele fala: porque o que não é de fé é pecado, né? Então é mais um agravante. A gente que não vive por fé, estamos vivendo em pecado, porque a própria crença do Evangelho, da palavra do Senhor, é por fé, né? Nós cremos que um dia Cristo irá buscar a sua igreja, Cristo, pelo poder do seu sangue, né, no reino espiritual, que a gente não vê, né, expressivamente, mas a gente crê que existe, que há essa luta, que há anjos pelejando, que tem espíritos malignos lutando contra a nossa vida, como a palavra do Senhor diz que Satanás fica como um leão procurando uma brecha, né, para que possa tragar. E um despertamento para nós nesta manhã é como está a nossa fé, né? Como está a nossa fé? A gente vai lembrar daquela passagem do Jesus no barco e os discípulos atordoados incomodam Jesus, ele levanta, repreende o vento do mar, pergunta: não tendes fé? Onde está a vossa fé? E nessa manhã o Senhor nos pergunta como está a nossa fé, né? Sabendo que a gente tem a palavra de Deus, que é por ela que vem a fé, sabendo que se não viver por fé é pecado, nos interrogamos nesta manhã, eu me interrogo, como está a nossa fé? Às vezes a gente está vivendo situações que a gente não entende, a gente está trabalhando, a gente está estudando, a gente ajuda, faz alguma coisa na igreja, mas por que está acontecendo tantas coisas? Por que não está chegando? Por que não estamos tendo êxito? E talvez a tua fé você está até fazendo, mas não está no coração com a fé necessária, né? Com a fé que alcance o coração de Deus. E nesses 2 exemplos que foi lido, Jesus pergunta aos cegos: vocês creem? Eles falam: sim, nós cremos. Ele fala: então seja feito conforme a vossa fé. E
como consequência, como materialização daquilo que eles criam, eles receberam a cura. O centurião foi a mesma coisa. Na passagem do centurião, ele pede para que Jesus cure seu criado, e Jesus fala que vai até a casa dele, e ele fala: Senhor, eu tenho pessoas ao meu comando também, e não precisa ir à minha casa. Eu creio que se o Senhor disser apenas uma palavra, olha o nível dessa fé, tanto que Jesus vai responder que nem em Israel ele viu tanta fé. E Jesus também responde a ele como ao cego: seja feito conforme a vossa fé. A Bíblia diz que foi na mesma hora daquela conversa, ele recebeu a sua resposta, o seu criado foi curado. Então, a mudança na nossa vida está conforme a nossa fé. Como está a nossa fé? Que nessa manhã a gente procure ver o que a gente pode fazer para melhorar o crescimento da nossa fé, o amadurecimento da nossa fé. E não tem outro jeito. Esse amadurecimento, esse crescimento só vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ela gera pelo ouvir. Ela cresce, ela amadurece pelo ouvir, pelo meditar na palavra de Deus. Meditemos nessa palavra, busquemos nessa palavra, mas com entendimento, como crente bereano, entendendo o que a gente está lendo, prestando atenção, procurando saber a verdade naquilo que estamos lendo, naquilo que estamos ouvindo dentro da igreja, naquilo que estamos lendo em um livro, naquilo que estamos vendo em algum vídeo, para que não recebamos alguma fé, alguma crença que não esteja estruturado na rocha que é Cristo Jesus. E nesta manhã o Espírito Santo nos pergunta: como está a nossa fé? Quer mudança? Quer crescimento, quer amadurecimento? Palavra de Deus, para que a nossa fé se estruture, que a nossa fé cresça, e assim a gente consiga alcançar lugares maiores, coisas maiores em Deus, que somente que a sua fé em Cristo, na palavra dele, a gente vai chegar a lugares maiores e melhores. Jesus Cristo nos deu isso, ele nos agraciou com isso. Ele nos agraciou com a presença do Espírito Santo dele em nossos corações, morando em nossas vidas, para que a gente alcançasse isso com mais eficiência, e que assim seja feito nas nossas vidas. Que eu creio que se passarmos a procurar evidenciarmos isso mais vezes, a gente vai ver milagres em coisas que a gente acha até que é comum, como foi contado o testemunho do Gustavo, meu filho, esse exemplo dele lá com o avô dele, uma coisa simples do dia a dia para nós adultos. Para ele foi um momento de milagre pela fé. Ele entendeu, ouviu Deus falar, e numa simples ação ele exerceu isso e viu o milagre, e isso impactou muito o coração dele, impactou meu coração, as pessoas que estavam por aqui. Que Deus nos abençoe e que reflitamos a partir deste momento como está a nossa fé hoje, no dia de hoje, nesse sábado, dia 3 de agosto. Como está a nossa fé? Aquilo que você está buscando, aquilo que você vai pedir, o Jesus está falando para nós nessa manhã: seja feito conforme a tua fé. Vê se o que você está querendo, o que você está pedindo, está condizente com a fé que você tem nessa manhã. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Deus nos direcione, nos ajude, nos fortaleça, nos inspire. Senhor, nos dê discernimento, amadurecimento para crescermos na tua palavra, na fé em ti, Senhor. Pois só em ti nós temos resposta para tudo nas nossas vidas. Pai, nós te agradecemos por esse dia, a tua glória, a tua é a honra, a ti é todo louvor para todo sempre. Amém.